certinho com vocês? Eu espero que sim. A graça e a paz, que excede todo entendimento, esteja com cada um de vocês. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Luana, se você é novo por aqui, você está num canal onde nosso intuito é crescer espiritualmente nas escrituras sagradas. E se você já é veterano, seja bem-vindo de volta. E como somos instruídos lá em Josué, capítulo 1:8, que diz assim a mensagem do Senhor: não deixe de falar as palavras deste livro e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Deus abençoe a nossa caminhada, nos alimentando cada vez mais, como Ele fez lá no deserto, quando o seu povo Israel estava a caminho da terra prometida. Esse é o meu desejo para as nossas vidas nesse dia. Deus é bom o tempo todo, em todo o tempo, Deus é bom. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar para abençoar mais vida. Também ative a notificação para que cada dia que tiver um vídeo novo você seja notificado, tá bom? Nós hoje estamos no Caminhando com os Salmos e hoje nós vamos estudar os Salmos de número 37, tá? Como ele tem 40 versículos, eu escolhi alguns por conta do nosso tempo. Então, nós vamos ler do verso 1 ao 9, tá? Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, mas você pode usar qualquer tradução que você tiver aí disponível. De Davi, não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo, como a erva que seca, eles morrerão, como as plantas que murcham. Em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Põe a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com que a justiça da sua causa brilhe como a luz do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida, porém os maus serão destruídos. Bom, este salmo, meus queridos, foi escrito pelo rei Davi, quando ele já era um homem maduro e traz como tema central a confiança em Deus e a discussão de um problema de longa data. Por que os justos sofrem enquanto os perversos parecem prosperar? Esse é um questionamento legítimo que o salmista levanta. Bom, os ateus e agnósticos não precisam tratar deste problema, não é verdade? Pois a sua filosofia relativista não lhes permite usar termos como bom, mal, justo e perverso. Porém, aqueles que creem em Deus, nós, por vezes, nos perguntamos por que ele permite que os perversos sejam bem-sucedidos enquanto os justos sofrem. Aí nós encontramos no original o termo equivalente a perverso. É usado 14 vezes neste salmo e é traduzido como malfeitores e ímpios. O fundamento teológico para o salmo é a aliança de Deus com Israel, que está registrada em Levítico capítulo 26 e também em Deuteronômio capítulo 27 ao 30. A terra, ela pertence a Deus, E se o povo lhe obedecesse, poderia viver na terra e desfrutar das bênçãos. Porém, se Israel desobedecesse ao Senhor, primeiro ele os disciplinaria na terra. Como?
com invasões, com secas, com escassez de alimentos. E se Israel ainda assim persistisse na sua desobediência, Deus os levaria para fora da terra prometida, que foi o cativeiro. A impressão, porém, era a de que os ímpios estavam prosperando e Deus não tomava providência alguma. Era assim que Davi estava vendo a situação. Os justos podiam indignar-se com este problema, deixar a terra ou continuar sendo fiéis e crendo que o Senhor cumpriria a sua palavra. Como muitos cristãos maduros que já passaram por um bocado de sofrimento, Davi escolheu ver a situação de uma maneira mais ampla e avaliou aquilo que era imediato e passageiro à luz do que era final e eterno. E ele incentivou a Salomão, seu filho, e ao povo a crer nas promessas de Deus e a esperar nele. Bom, meus queridos, nesse salmo, Davi nos apresenta 4 garantias que servem de encorajamento para o cristão que questiona o modo de Deus governar o seu mundo. Então, veja bem, 4 garantias que vai servir para encorajar o cristão que questiona o modo de Deus governar o seu mundo. Então, a primeira garantia, o Senhor é confiável. Dos versos 1 ao 11, nós vamos ver essa garantia. Davi vai apresentar uma instrução negativa e em 3 imperativos. Quais são eles? Não te indignes, não te irrites e não te impacientes. E vai nos dar 4 instruções positivas. Confia no Senhor, agrada-te do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e descansa no Senhor. Bom, o primeiro termo aqui, não te indignes, é traduzido por indignar-se, que significa arder, acalorar. A mensagem de Davi é: esfrinha a cabeça, mantenha calma. Quando vemos o mal no mundo, devemos sentir uma ira contra o pecado. Efésios 4:26. Mas invejar os perversos vai causar-nos apenas irritação, e esta, por sua vez, vai nos despertar a ira. De acordo com a argumentação de Davi, os ímpios são temporários e um dia eles desaparecerão. São como a erva que murcha ou é cortada e queimada. No Oriente, a vegetação logo depois das estações da chuva é abundante, mas desaparece rapidamente quando o ar perde a sua umidade. O segundo termo que nós encontramos nessa primeira garantia é no verso 3, confia no Senhor. Um coração indignado não é um coração confiante, pois lhe falta alegria e paz. A fé e as obras andam juntas, de modo que também devemos fazer o bem enquanto esperamos o Senhor. Alguns do povo de Deus foram tentados a deixar a sua terra, o que era o mesmo que dizer que Deus não era fiel e nem digno de confiança. Porém, Davi incentivou-os a permanecer na terra e a confiar que Deus supriria as suas necessidades. Se formos fiéis a Deus, Ele será fiel a nós. Agrada-te do Senhor é um outro termo encontrado na primeira garantia. O termo traduzido por agrada-te vem de um radical que significa ser criado em meio ao luxo. O termo traduzido por agrada-te vem de um radical que significa ser criado em meio ao luxo, ser mimado. Refere-se à abundância de bênçãos que temos no próprio Senhor, sem considerar aquilo que Ele nos dá. Desfrutar as bênçãos e esquecer aquele que as concede é muito insuficiente. Em Jesus Cristo temos todos os tesouros de Deus e não precisamos de qualquer outra coisa. Se verdadeiramente nós agradarmos o Senhor, o maior desejo de nosso coração será conhecê-lo, para que possamos ter ainda mais prazer nele, e o Senhor satisfará esse desejo. Não se trata de uma promessa para quem quer coisas, mas sim para os que desejam mais de Deus em sua vida. O outro termo na primeira garantia é entrega o teu caminho ao Senhor.
O verbo quer dizer deixar seu fardo. Deus não carrega nossos fardos para que nos tornemos irresponsáveis, mas sim para que possamos lhe servir melhor. Pois vezes a ausência de preocupação nos torna descuidados e mais suscetíveis ao fracasso. Uma das coisas que ele fará será a justificação de seus servos difamados pelos inimigos de Deus. Um outro termo dessa primeira garantia é descansa no Senhor. Este verbo quer dizer calar, aquietar. Descreve uma entrega tranquila de nosso ser ao Senhor. Hoje em dia, o silêncio criativo é um bem precioso, até mesmo nos cultos. As pessoas não suportam o silêncio. O rádio, o aparelho de TV não fica desligado por muito tempo. Mas, a menos que aprendemos a esperar silenciosamente no Senhor, jamais experimentaremos de sua paz. Deixar que as tramas perversas dos ímpios nos revoltem é duvidar, meus queridos, da bondade e justiça de Deus. O termo mansidão não é o mesmo que fraqueza. Antes se refere à força sob o controle da fé. Moisés era manso, mas também era um homem de grande poder. A segunda garantia, o Senhor compreende a nossa situação, vai dos versos 12 ao 20. Uma vez que Deus é confiável, não devemos nos indignar, e já que Deus compreende a nossa situação, não devemos temer. Os perversos tramam contra os pobres e necessitados e agem como animais selvagens, prestes a devorá-los. Mas o Senhor, ele se ri dos perversos, pois sabe que o seu julgamento está a caminho. Também sabe que as armas dos ímpios voltarão contra eles. Deus, meus queridos, sustenta os justos e supre todas as suas necessidades. Assim como Jesus providenciou o alimento em quantidade com uns poucos pães e peixes, o Senhor também pode fazer um pouco render muito. Deus está envolvido conosco e cuida de nós diariamente, como a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, lá em Mateus capítulo 6, versículo 11. A terceira garantia que nós temos aqui no Salmo é: o Senhor abençoa o seu povo, verso 21 ao 31. Em primeiro lugar, ele os abençoa com provisão, suprindo as suas necessidades diárias. Os perversos podem ser bem-sucedidos por algum tempo, mas acabam tendo de fazer empréstimos para conseguir sobreviver. Os justos, por sua vez, têm tudo o que precisa e pode emprestar aos outros. Não se trata de uma promessa para todos os cristãos a todo tempo e em todos os lugares, pois muitos cristãos morreram em meio à pobreza e à fome. Assim como as declarações do livro de Provérbios, essa é uma generalização que vale para tantos casos que podemos aplicá-la à vida de modo geral. Deus não apenas supre as nossas necessidades, como também dá proteção. Firmar significa amparar, estabelecer, e quando os cristãos tropeçam, Deus os ergue e os ajuda a recomeçar a caminhada. Ele pode nos guardar de tropeçar, Judas 24, e nos restaurar quando tropeçamos. Isso porque o Pai se deleita com seus filhos e deseja ver aprender a andar. Com as bênçãos de provisão e de proteção, o Senhor abençoa o seu povo com a sua presença. Como um homem maduro e temente a Deus, Davi testemunhou a fidelidade do Senhor a ele e aos seus descendentes. Deus não apenas supriu todas as necessidades, mas também deu o suficiente para que Davi pudesse dividir com os outros. Quando oramos pedindo pão de cada dia, o Senhor responde-nos. E Deus também abençoa o seu povo, capacitando-o a viver em obediência, o que significa retidão em seu caráter e justiça em sua conduta. A bênção de Deus sobre os justos
tem continuidade na vida de seus descendentes, mas os descendentes dos ímpios, estes são destruídos. Infelizmente, os pecados dos pais que não temem ao Senhor exercem muita influência negativa sobre os filhos, levando-os a desobedecer a Deus e tornando necessário que o Senhor também os discipline. Por fim, Deus abençoa os justos com a sua palavra. A palavra de Deus no coração é um segredo de uma vida de santidade. A quarta garantia que nós encontramos aqui pelo salmista é: o Senhor julga os perversos, dos versos 32 ao 40. Os perversos observavam justos e procuravam encontrar algum motivo para acusá-los. Apesar da integridade de Davi e da grande sabedoria de Salomão, o sistema judiciário de Israel, ele deixava muito a desejar em termos de eficiência, e era fácil os ricos oprimirem os pobres e tirarem deles o pouco que possuía. Porém, o Senhor é o juiz supremo e sabe como livrar os justos das testemunhas mentirosas e dos juízes que recebem subornos. O justo é descrito como uma árvore com muitos frutos. O Senhor não apenas julga os ímpios, como também livra os justos de suas garras. A questão mais importante não é o que as pessoas ostentam ou possuem, mas sim o fim que elas têm. O homem de paz terá posteridade. A descendência dos ímpios será exterminada. O Senhor não apenas livra os justos do julgamento eterno, como também os livra dos ataques e acusações dos perversos aqui neste mundo. Ele o faz porque nele buscam refúgio. A indignação e o medo não resistem à fé no Deus vivo. E assim, meus queridos, nós terminamos esse comentário bíblico. Eu vou deixar aqui na descrição o material usado para trazer esse estudo, tá bom? E é isso, meus queridos. Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, mas que o Espírito Santo continue falando ao meu e ao seu coração. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessas 4 garantias que Davi deixou registrado pelo Espírito Santo aos nossos corações neste salmo tão maravilhoso. E me diz aí qual versículo que mais te tocou neste salmo. Eu vou gostar muito de saber. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e até o próximo vídeo. A graça e a paz do Senhor Jesus.